Mensagem para mulheres. Hoje eu vou falar de uma história que tem aqui na Bíblia, no livro de Números, capítulo 27, que é para a gente poder tomar posse de todas as promessas que Deus tem para a nossa vida, tá bom, mulheres? Essa palavra diz assim, ó, a lei acerca dos direitos de filhas herdeiras, as filhas de Zelofeade. Então vieram as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. São estes os nomes de suas filhas, Macla, Noa, Ogla, Milca e Tisra. Apresentaram-se diante de Moisés, diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes, e diante de todo o povo, à porta da tenda da congregação, dizendo, nosso pai morreu no deserto, e não estava entre os que se ajuntaram contra o Senhor no grupo de Corá, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos, filhos homens, Porque se tiraria o nome do nosso pai do meio da sua família, porquanto não teve filhos, dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. Moisés levou a causa delas perante o Senhor, e disse o Senhor a Moisés, as filhas de Zelofeade falam o que é justo, certamente lhes dará possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e farás passar a elas a herança de seu pai. Falarás aos filhos de Israel, dizendo, quando alguém morrer e não tiver filho, então farás passar a sua herança à sua filha. E se não tiver filha, então a sua herança darás aos irmãos deles. Porém, se não tiver irmãos, darei a sua herança aos irmãos de seu pai. E se também não tiver irmãos, dareis a herança ao parente mais chegado da família. Para que possua isso, aos filhos de Israel será prescrição de direito, como o Senhor ordenou a Moisés. Olha que bênção. Você vê, ó, essas mulheres, essas 5 mulheres, elas iam ficar sem herança, porque na lei de Israel, antigamente, sempre quem recebia herança quando o pai morria eram os filhos, sempre os filhos homens. As mulheres não tinham herança, por quê? Porque elas tinham que se casar para poder fazer parte da herança do marido, certo? Mas aqui essas mulheres não ficaram caladas. O pai delas morreu no deserto, elas não tinham irmãos, eram só 5 mulheres, e elas foram até Moisés, que era o servo de Deus, para poder pedir a herança delas, porque como elas falaram aqui, ficará meu pai sem herdeiros, Ficará meu pai tirará o nome de meu pai, Não terá mais família, Ela levou o caso a Moisés levou a situação delas até Deus, e Deus permitiu que elas recebessem a herança de seus pais. Então assim, irmãs, quando a gente estiver passando por alguma situação, vamos levar a nossa situação para Deus, porque Deus é o dono do ouro e da prata, Deus é o dono de todas as coisas, e Ele nos dará a herança, e nos dará tudo aquilo que nós precisamos e necessitamos em nossa vida. Então creia e confie em Deus, porque nada te faltará, nada vai te faltar, porque Deus é o teu Pai. Amém?